Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, que a gente, no qual recorre do dia, a gente não dá tempo para eles conversarem com a gente, e com a espiritualidade da casa, os mentores espirituais da casa. Agradecendo a Deus e a Jesus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos e pela oportunidade de estarmos aqui. E que todos aqueles que não puderem estar aqui na manhã de hoje, encarnados e desencarnados, recebam essa vibração do Cristo, essa vibração da equipe Joana de Ângeles, que os amenizem a dor do espírito e da matéria. Agradecemos a Deus e a Jesus e vamos vibrar para que o nosso companheiro Paulo, na manhã de hoje, nos passe mais uma mensagem para a evolução do espírito, do nosso espírito. Graças a Deus, graças a Jesus. Aqui é dois ruins do joelho, hein? Eu e você. Todos aqueles que... Bom dia todo mundo. Bom dia, seu Vitório. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A gente vem de vez em quando, isso é bom porque dá tempo de falar, é aquele cara de novo. Mas é gostoso mesmo estar aqui conversando um pouco, falando um pouco sobre a doutrina e vamos dar continuidade então a esse livro. Sempre é bom mostrar A Luz do Eterno Recomeço, da doutora Marlene Nobre. Doutora, eu me refiro porque ela era médica, ginecologista, muito atuante na doutrina, muito atuante. Vocês veem aí a síntese, mas aí um dia ela foi lá lendo o Nosso Lar de André Luiz, parceria com Chico Xavier, e falou assim, vou fazer reflexões a respeito desse livro, e começou a então refletir sobre os capítulos daquele livro. Então é altamente recomendado para aqueles que quiserem e puderem ler o Nosso Lar, se já não fizeram isso. Como o meu amigo falou na reunião passada, se assistir o filme já ajuda bem para entender a colocação da doutora Marlene. Hoje, nesse domingo, nós vamos tratar do capítulo 6, que é Almas e Sentimentos, Formas e Coisas. Tudo a palavra correta, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e de hierarquia justa. Gente, olha, só com esse título do capítulo 6, eu tenho certeza que tem muitos colegas que fariam uma bela palestra. Ela foi muito feliz nessa colocação do nome do capítulo. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem, porque ainda somos crianças espirituais, a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Perfeito. Eu tenho certeza que alguém vai pegar esse título desse capítulo e vai fazer uma palestra, porque tem bastante coisa para falar aqui. Mas o capítulo, conforme Marlene discorreu, começa assim, falando de André Luiz, já mais centrado
a consciência um pouco mais iluminada, já admitindo que o corpo físico dele morreu, e aí então ele começou a querer interagir com aquele ambiente que ele estava, que foi chamado de nosso lar. Eu gosto de tratar nosso lar não como uma colônia, porque para a gente, ou para mim, que sou do interior, falou colônia, eu penso na colônia. Eu gosto de falar cidade, porque é uma cidade do plano espiritual, grande. E então, outra coisa que eu queria colocar para nós. Quando Marlene desenvolveu esse livro, já fazia 70 anos do lançamento do livro Nosso Lar. Por que isso é importante para mim? Porque ele faz questionamento para o Lísias, que Lísias, para André Luiz naquela época, é a mesma coisa que o Manuel Roberto para o Dr. Inácio. Ele vivia questionando Lísias, vivia conversando com... Enfim, Lísias estava muito próximo a ele nessa época do livro Nosso Lar. E aí, então, ele questiona muito sobre abastecimento. Como é que aquela cidade... Você precisa falar alguma coisa? Não, aqui não está saindo o som aqui fora. Mas continua. Entendi. Tranquilo. Tá bom. Lísias contou uma história para André Luiz de fatos acontecidos na cidade Nosso Lar, porque ele começou a questionar sobre abastecimento. Escuta, como é que é o abastecimento de uma cidade desse tamanho? Como é que faz? E como é que é isso? Da onde vem? E Lísias falou, calma. Primeiro é que você não pode esquecer que nós estamos falando sobre abastecer uma cidade. Então isso está sob controle da governadoria daquela cidade, Nosso Lar, daquele governador da época. E aí ele pincelou para André Luiz assim, olha André, nós estamos falando de um assunto interessante de abastecimento, porque abastecimento lembra muito alimentação. E alimentação é uma coisa que normalmente desequilibra nós, espíritos nessa fase de evolução. E eu vou contar para você então a história. Essa história de fatos acontecidos, da história da cidade, aconteceu então há um século. Eu acho que é um pouquinho mais de um século atrás, teve esse fato. Então, há 100 anos dessa conversa entre Lísias e André Luiz, e Marlene está falando para a gente, hoje, falando da nossa data em que nós estamos, há 80 anos é que aconteceu tudo aquilo que André Luiz relatou no livro para a gente, mais ou menos. Não é uma data fixa, mas é para a gente ter um referencial. Então, vamos dizer assim, Lísias falou, olha, naquela época, esse governador que está aqui hoje, ele decidiu que precisava ganhar um tanto de espiritualidade nessa parte de alimentação. Por quê? Porque os recém-chegados que chegavam no departamento de regeneração, que eu vou usar o nome de ministério, porque depois se tornou ministério, chegavam cheios de necessidades. E uma delas era essa da alimentação. Como é que eles iam fazer? Chegavam com sede, com fome, precisando de curativo, precisando de remédio e tal. E o governador, obviamente que sempre decidindo coisas em grupo, depois eu conto mais, mas ele falou, olha, nós estamos muito com expressões, formas e coisas
na terra. A gente precisa ganhar um pouco de espiritualidade nisso. Porque o pessoal chegava e queria mesa farta e lauta, bebidas excitantes, queria tudo o que nós temos aqui nesse plano da vida. E ele estava achando, não, né? Conversando lá com os orientadores espirituais de alta envergadura, estava muito materializado e causando problemas para aquele espírito que estava desencarnado, precisava desligar um pouco disso. Obviamente que a gente entende que aqueles espíritos, mesmo aqueles, como André Luiz, que chegou lá altamente precisando de ajuda, são espíritos que tinham passado que poderia ser encaminhado para o nosso lar. Porque nosso lar já é uma cidade um pouco mais, né? Nós temos outras faixas onde existem postos de socorros espirituais e que estão um pouco para cá. Nosso lar está lá. A gente precisa lembrar muito do que o Fábio falou do capítulo passado, do umbral. Né? Umbral é umbral da porta, mas dentro da doutrina nós resolvemos chamar de umbral aquelas regiões onde o pensamento, enfim, já tem muito parecido com a nossa vida aqui. E aí, nessa época, ele falou assim, ele, o governador, falou assim, precisamos parar com isso, diminuir isso. E diminuindo, porque existem técnicas de respiração que você respira e faz absorção de elementos da natureza, da atmosfera. São elementos, claro, mais sutis, da emissão dos raios solares, energias do plano espiritual. Existe muito alimento aqui, que não essa expressão que nós conhecemos. Então, eu vou pedir técnicos para vir até nosso lar, técnicos de um plano maior, nos ensinar, divulgar como que é essa técnica para a gente começar a se alimentar de uma forma diferente. Foi um desastre, porque houve oposição na cidade toda, nos ministérios. O único ministério que não se manifestou contrariamente à decisão foi o da União Divina. Obviamente, pela categoria dos espíritos que ali frequentavam aquele ministério. O resto, todo mundo começou a pôr oposição naquilo que o governador queria. E essa oposição começou assim, civilizadamente, colocando principalmente assim, olha, nós estamos achando aqui, do Ministério do Esclarecimento, que vai causar problema na estrutura do corpo espiritual, o que a gente chama de perispírito. Os espíritos vão começar a sentir dificuldade, porque nós não podemos esquecer, olha, informação importantíssima. Nosso lar é uma cidade de transição. Nós continuamos precisando nos reencarnar, precisamos continuando evoluir, nós precisamos mais, sabe? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Chegar no nosso lar, bom, eu gostaria de chegar no nosso lar, mas é uma parte da coisa, sabe? E essa informação eu achei fantástica, mas o argumento não justificava a oposição. Mas as enfermarias do nosso lar começou a ficar lotada de espíritos que
passavam mal, é a fraqueza desse alimento, eu precisava comer um alimento mais substancial. Então é assim, a descrição de Lísias para André Luiz sobre esse fato é assim, teve oposição geral. E o governador chamava lá no palácio dele para dar palestra, e os técnicos já estavam divulgando aquilo, e ele fazia vários. É claro que um governador de uma cidade espiritual como o Nosso Lar é um espírito já, está bem na nossa frente, na época que isso tudo aconteceu, e não tinha entrechoque, nem tinha eu estou mandando, tinha assim, precisamos caminhar para a espiritualidade. E ele se viu numa batalha que lá no livro André fala, por mais de 30 anos ficou esse embate, os técnicos dos vários ministérios falando que isso não ia dar certo, não ia conseguir e não sei o quê. E os espíritos menos esclarecidos, mais, parecido com nós, começou a ter atitudes mentais e ações que começou a causar cisões nas diversas instituições, e uma cisão muito importante do pensamento. Começou a haver brechas. Diz Araci para mim que houve até contrabando de carne lá no Nosso Lar. Doutor Inácio, Doutor Inácio. Então o negócio ficou pesado. Quando chegou nesse ponto em que o alarme foi dado, o governador então se reuniu com as entidades do Ministério da União Divina, os conselheiros que lá estavam, fazendo a gestão do Nosso Lar junto com o governador, e foi tomada algumas decisões. Eu vou ler aqui. Uma, fechou provisoriamente o Ministério da Comunicação, lá. Utilizou os calabouços do Ministério da Regeneração e Auxílio para conter os rebeldes mais recalcitrantes. Eles precisavam ser isolados. Foi lá no Ministério do Esclarecimento, onde existiam muitos técnicos, e puxou a orelha da moçada lá, vocês estão fazendo oposição, fazendo argumentação que até um ponto é para a gente refletir e pensar, mas daqui para frente vocês estão forçando a barra, vocês não estão deixando essa nova filosofia de alimentação entrar para vocês verem o que acontece. Nós estamos buscando um gap de espiritualização. E como nós não estamos conseguindo implantar a ideia, vocês estão se adiantando no que vocês estão falando e a coisa não está acontecendo. Ele deu um bom puxão de orelha na turma lá. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Olha que ponto chegou. Ele pediu para parar. O pessoal já não descia mais para fazer socorro nas regiões inferiores. Temporariamente, mas fez. Solicitou a ligação das baterias elétricas que fazem parte da segurança da muralha desta cidade. Se eu não me engano, nesse livro fala que ele, pela primeira vez, ele pediu para ligar essas baterias por causa da cisão mental. Porque eu, você, nós, a gente começa a dirigir o nosso pensamento para outro lado, é fácil de entender, né? Existe cisão mesmo. Para manter tudo aquilo, tem que ter uma harmonia de pensamento. Tudo é pensamento. E do pensamento vai para a ação, para a atitude. Como houve cisão, o negócio ficou sério, então ele pediu para ligar, para que não parasse a infiltração de ideias, pensamento e de coisas que
que o nosso lar já não usava mais, principalmente no campo da alimentação. Bom, quando ele fez isso, tomou essa atitude, porque o governador representava a gestão da cidade, foi ele que comunicou o fato, logo a gente pensou, né? Ixi, então teve combate. E ele fala, não houve combate, nem ofensiva da população do nosso lar referente a isso. A Polônia não se manifestou mais do que, mas foi uma resistência resoluta. E aí, pela primeira vez, a população geral do nosso lar conseguiu entender a firmeza de um espírito nobre, amoroso e firme. Não, é assim que tem que ser. E por 6 meses, a alimentação, quem tinha que se alimentar, teve que aprender a técnica da respiração, onde fazia a respiração e já absorvia todos esses elementos, muito mais fluido, muito mais adequado àqueles espíritos, consciente da separação da matéria e que a jornada continuava. Então, por 6 meses, era só assim a alimentação. E depois desses 6 meses, é claro que isso é um tempo relativo, houve então a implantação da nova ideia, houve um crescimento espiritual nessa área e começou então, eu não queria usar a palavra, mas a negociação para ajustar a alimentação de espíritos realmente portadores ainda de uma ideia, de um sentimento que precisava ser respeitado, porque não estava surtindo efeito. Então ele relata lá no livro Nosso Lar que no Ministério da Regeneração e do Auxílio continuou ainda expressões de substâncias alimentares, mas densa pela necessidade dos espíritos que chegavam. Ó, gente, se a gente tiver a felicidade de desencarnar e ser salvo por uma equipe socorrista que nos leve para o nosso lar, francamente, a grande maioria de nós mesmos vamos chegar pelo Ministério da Regeneração. E aí existe todo um respeito desse novo ser que voltou para casa, que lá é o nosso lar, para começar a se desvincular de expressões, de formas, de substâncias, de coisas que ainda estão arraigadas em nós. Então lá foi concedida essa alimentação, vamos dizer assim, mais substanciosa. Mas vocês veem a dificuldade de todos. Eu estou falando do nosso lar, porque devagar foi voltando alguma coisa de um alimento que não era ingerido pela respiração. E eu anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, no Ministério da Comunicação e Esclarecimento, eles começaram a consumir frutas. Obviamente que não é a fruta nossa, daqui, dessa dimensão, mas formas e coisas. Então a forma era de fruta. Era mais etérea? Com certeza, mas lembrava fruta. E ela começou a ser consumida pelo pessoal de um ministério. Eu não estou falando daqueles que precisavam da estrutura do nosso lar para se regenerar. Eu estou falando de ministério. No Ministério da Elevação, consumo de sucos e de concentrados, também grande consumo disso. Eu achei
muito interessante ele colocar isso para a gente. Que eles ficaram 6 meses fazendo um negócio altamente espiritual. Eu nem tento absorver coisa para me sentir alimentado da atmosfera. Eu não consigo. É a minha limitação. Mas ficaram 6 meses assim e voltaram os técnicos a consumir sucos. E aí ele perguntou, mas daí, onde? Cadê? O Lísias explicou para ele, são fábricas enormes que ficam ligadas, e está lá na região da regeneração, que na época, mais de 100 mil trabalhadores tinham a sua atividade ligada a essas fábricas para produzir, para abastecer o nosso lar desses elementos. E ele até descreve assim, e a da união divina, como é que era? Ele fala, lá a alimentação atinge um grau que é inimaginável para nós. É outro papo, são outros espíritos. E aí então essas expressões de formas e coisas é totalmente diferente da nossa. Lá é um ministério que não se encaixou nisso que a gente está falando. Essa possibilidade a respeito de alimentação abriu para nós todos o pensamento de falar assim. Aí eu achei bacana, porque é um exemplo muito prático daquilo que todo mundo reforça. Precisamos estudar, sim. Precisamos iluminar o nosso conhecimento espiritualmente falando, mas principalmente precisamos incorporar. Esse é um detalhe, um item que podemos começar o treinamento aqui. Eu creio piamente que existem espíritos encarnados que aqui, e um é o Sebastião, lembrei dele, que consegue absorver alimento do ar, da atmosfera, de tudo. Eu falo atmosfera, mas é de tudo que nós temos aqui, que para o espírito treinado e consciente, ele consegue absorver isso. Ele consegue viver, não é sobreviver, viver só com isso. Existe. É claro que são poucos, porque a dificuldade é grande, né? Essa materiona aqui densa, mas tem. Mas nós outros, menos privilegiados, a gente pode começar a pensar que talvez o vegetariano esteja certo, sem aquele radicalismo, mas no conceito de poder espiritualizar um pouco a nossa alimentação. Não sei, não estou falando que estou falando que é um caso de pensar. A ingerir mais suco, a ingerir mais água, a ingerir mais caldos, sopas, alimentos que nos consigam alimentar e que nos desprendam um pouco de formas e coisas. Nossa! Mas não é inerente a nós? É. Mas não é aqui que nós vamos ficar. Aqui é a nossa escola. Uma hora, graças a Deus, nós vamos se despedir mais uma vez da escola e blup, a luz do eterno recomeço. É sempre assim. Enquanto precisarmos, vamos e voltamos. E se a gente se preparar, porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho, a gente começou aqui, no pensamento. O pensamento é tudo. Aliás, tudo é pensamento, tudo é onda, tudo é energia, tudo. E aí então a gente começa a fazer um treino. Num departamento, sim, mas começamos o nosso treino.
Mas como o André Luiz puxou esse papo com Lísias a respeito de abastecimento, Lísias se sentiu assim, ó, precisamos visitar o nosso grande lago de água, que ele chamou no livro de As Águas do Rio Azul. E aí então eles foram para lá. Depois a gente fala como é que eles foram, mas eles foram para lá. Eu pessoalmente, lendo a descrição de André Luiz a respeito do Bosque das Águas, eu fiquei fascinado. Eu falei, puxa, um dia eu gostaria de conhecer, porque deve ser lindo, porque esse reservatório de água é um grande lago, imenso lago, desses que a gente vê de Michigan e outros tantos lagos, aquele lago lá no Rio Grande do Sul, que não deixava a água escorrer para o mar, lago, né, de água. E quando ele chegou lá, nesse Bosque das Águas, ele logo percebeu que existia um grande edifício ao lado desse lago, onde esse edifício recebia toda a água do lago passava por esse edifício. Obviamente para começar um tratamento e a distribuição dessa água por toda a cidade. E aí ele fala assim, bom, essa água depois de utilizada, ela tem vários, como nós, para nós aqui, a água nos serve de muitas maneiras, em limpeza, nossa, a gente dá para navegar muito nesse assunto. Depois dela usada, ela é reunida de novo e ele fala, abaixo do Ministério da Regeneração. E eu já comecei a pensar, é abaixo assim ou é abaixo assim, né? Pela topografia do nosso lar, isso naturalmente passou pela regeneração, obviamente para receber retiradas de substâncias deletéricas, porque ela unida de novo esse rio azul do nosso lar. Ele incorporava o oceano de substâncias invisíveis que chega para nós aqui, entendeu? Então, quando a gente fala terra, a gente está se referindo a essa nossa dimensão, aonde nós passamos algum tempo vestindo um corpo físico para progredir, para fazer, para realizar, para mudar pensamento, mudar formas, coisas, a alma e nossos sentimentos para outras paragens do desenvolvimento natural. E entender que isso é justo, segue, como ele diz no título, essa hierarquia da justiça. Só que depois que ele visitou o lugar, vamos dizer assim, no livro Nosso Lar, houve uma crítica muito forte de como nós, espíritos encarnados, tratam as nossas águas aqui. Aí eu recorri aos universitários que eu tenho à disposição lá, para saber assim, porque a crítica foi forte. Ó, vocês não respeitam, vocês não cuidam, não dão o devido valor. Isso vem de Deus. Não é assim, não cai do céu pronto. Deus é que abastece isso. E vocês não estão sabendo fazer. Mas o fazer não é lá, ou aqui, ou aqui. É fazer todo o conjunto dessa água que ela merece. Porque eu falei, tem coisa aí. E fui lá perguntar para a turma. E aí, então, eu recebi informação assim, a água doce do mundo, considerada pelos nossos cientistas aqui, não chega a 3% do volume. O resto é tudo água salgada. Ah, mas tem geleira. Tá nesses 2,96. Ah, mas os aquíferos está sendo considerado nesses 2,96. Então, ó, o planeta água, né, que o nosso amigo canta lá, planeta água, 2,96 é água doce.
que nós sabemos lidar, fazer ela ficar potável. Né? O resto é água salgada, quer dizer, precisamos reaprender muita coisa. Já começa aí. Puxa, então a gente já reaprender mesmo. É considerado como é que chama esse recurso? Ele é considerado perene pelo cientista. Mas já tem gente dizendo que vai faltar, não vai dar para todo mundo. Porque o nosso problema não é só a captação dessa água, o tratamento, cada vez mais a gente desenvolvendo técnica que não haja vazamentos, não haja perca no caminho. É como a gente usa, a quantidade que a gente usa, e depois do uso nós não estamos sabendo direito como é que faz para poder recuperar. Então, para os cientistas, ela tem sim o retorno, mas é aquele lance dela evaporar toda a água e através da chuva ela retornar para os aquíferos, para os rios, para isso tudo e tal, e o meu conhecimento para por aí. Então, eu entendi dessa crítica feita assim tão ostensiva que ainda é pouco. A Marlene escreve mais a respeito. Ela cita um doutor lá, o que a água nos fala, muito bonito. Mas a mensagem ainda está muito pouco o que a gente está fazendo, sabe? Toda torneira que economiza água e tal, ótimo. O que nós conseguimos, nós não podemos esquecer que tudo isso foi 80 anos atrás. E para um universo que se renova a cada dia, 80 anos é um bom tempo. Então, houveram coisas que conquistamos, mas no linguajar da Marlene, assim, ainda está pouco. A gente precisa pensar mais, a gente precisa ter mais atenção e, principalmente, agradecer essa dádiva que nós recebemos do alto. Porque podemos ficar sem água assim. A gente está vendo o que está acontecendo com o clima aí. Bom, André Luiz continua a nos descrever sobre a fauna, sobre a flora, as expressões de animais de pet, que hoje a gente chama de pet, que faz parte da população, ajuda em diversas atividades deles, o cachorro, ave, gato, tem diversos animais que fazem parte do tratamento nosso e entra naquilo que a gente já deve ter lido em obras espíritas. Os animais, os pets, eles compartilham conosco para que nós não nos sintamos solitários. Então, eles conversam à maneira deles conosco e treinam em nós essa disposição de tentar entender aquele que deve olhar para nós e falar: cara, esse cara é Deus. Pela distância entre a evolução do animal hoje que a gente vê, e eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que fala: não, mas o meu cachorro evoluiu muito desde quando eu comecei a ter cachorro lá na minha criancice até agora, eu vejo que e eu também acho que eles evoluíram, mas a distância ainda continua bastante e eles devem fazer essa comparação. Se esse aqui não me ajudar, não tem como, não vou sobreviver. Ele me ajuda, entendeu? Nesse aspecto, ele fala diversas coisas, onde os animais ajudam a Narcisa, que é uma enfermeira lá do Ministério da Regeneração, um espírito bastante atuante e carinhoso, contou várias coisas para ele. Por que não ter um veículo como o Aeróbulos que ele apresenta para nós? E ela fala: não, a região realmente é escarpada, precisaria de desenvolver um veículo apropriado
criado. Mas a governadoria acha que o que mais respeita a nossa forma de entender a vida, referente a formas e coisas, é ter o carroção com os muares lá, né? O burro, o asno, o cavalo, para ir buscar esses enfermos que ainda estão necessitados em verdadeiros vales, escarpas e abismos. Então são eles. E os cachorros vão junto para proteger. E as aves, as ibis, ficam limpando o território que eles estão passando, retirando a negatividade do lugar para ficar um pouco mais suportável para a equipe de resgate. Então existe, ou existia, não sei, passou 80 anos, será que já desenvolveram um veículo e os animais, porque os animais continuam indo para lá, né? Chico falava que a dele desencarnou. Mas enfim, eu acredito que possa ter regiões que já consiga ir com outro veículo fazer o socorro de espíritos. Mas na época era essa, definida por esses espíritos de alto escalão superior. Nesse momento, eu gostaria de falar para vocês, porque André Luiz usa uma expressão assim, observando as cores das plantas, das flores, das plantas, a vibração daquela vegetação. É uma vegetação que parece com a nossa, a árvore e tudo, parece, mas é diferente. E André Luiz fala assim para Lísias, porque quase tudo é parecido com o que existe na Terra, nossa dimensão. E por que isso? E aí Lísias fala essa frase que é o título do capítulo 6. Ele fala exatamente isso. Olha, porque existia na crosta terrestre. Lísias explicava que tudo obedece à gradação evolutiva, não há milagres. Existe a obediência a certos princípios das coisas. E essas coisas, mais do que estar lá, está aqui, em nós. Então precisa sim. A harmonia da cor é diferente da que existe lá no plano mais denso, mas lembra para você aquelas flores que estão lá pintadas. Enfim, quando você observa com uma mente mais aberta, você vê que parece, mas não é. Ela é diferente. Por quê? Porque eu vou ler aqui, porque eu gostei muito do que ele falou. E aí então Lísias fala assim, Lísias explicou-lhe que esta sensação devia ao compromisso assumido pelos habitantes da cidade de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Já começa aí. Tal atitude fazia com que todos vivessem sob um ambiente de prece constante. Pronto, já aprenderam outra coisa. Eu, quando eu preciso, ou quero, ou gostaria de fazer uma prece, eu preciso ficar quieto no canto. Eles lá já não precisam fazer isso. Eles têm desprendimento suficiente para fazer a prece olhando como a gente olha um para o outro assim e está em prece. Nesse aspecto, a psicosfera da cidade lembra o fenômeno de emaranhamento da física quântica, que explica o entrelaçamento das partículas e dos átomos mentais que formam a base do pensamento. Esta seria a forma com que se entrelaçariam os pensamentos benéficos, propiciando felicidade e bem-estar.
Então você fala, mas como é que existe essa cidade lá? Por causa disso. Porque eles conseguem harmonizar o pensamento de uma galera. Eu não vou nem me atrever a falar a população que eu acho que tem no nosso lar, mas eles conseguem fazer que, no geral, essa harmonia de pensamento, baseado nisso que nós acabamos de ler, em que a psicosfera ambiente torna o local feliz, em paz, agradável, harmônico, suscetível de você desprender outros sentimentos de sua alma, querendo, se preocupando com o próximo. Eu sei que para que eu possa curar certas doenças minhas, eu tenho que me preocupar com o próximo. Eu tenho que sair desse ponto em que eu estou e ver tudo para mim. Minha família, eu preciso deixar tudo preparado, eu preciso que eles não podem para fazer assim. Aliás, qual é a minha família? É essa? Ou é a família da humanidade? É conceito que a gente já tem, é só a gente começar. Nós não vamos fazer assim, óbvio que não. A gente tem que começar a fazer, e é aquela porta antiga. Devagarzinho nós vamos abrir essa porta que a gente representa no coração material, mas que o coração espiritual é outro, para a gente poder alimentar pensamento que forme a psicosfera. Mas então o nosso lar está lá no umbral. Tá. E como é que é isso? É a base. A população se rendeu a essa coisa sutil de fazer prece, de querer o bem do próximo, seja o próximo espíritos ou coisas, ou pessoas, ou animais. Respira e vibra o bem. Já começa assim. E depois, então, a harmonia do pensamento fica dentro de uma faixa. Isso já foi explicado pelo Inácio para nós. O nosso problema... Desculpa. Mudou um pouco a sintonia. O nosso problema é que a gente faz assim. Porque nós estamos orando. Nós estamos numa casa de repouso, de velhice, ou estamos num orfanato. Então, nosso pensamento, a gente cresce com ele, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, pum, lá em cima. A gente passou do portão para fora, bum! O que será que tem de churrasco hoje para comer? Está vendo como é fácil? Será que o jogo hoje do Palmeiras vai ser bom para o Palmeiras? Então a gente desce, e desce, não tem muito, não tem expressão negativa aos nossos olhos que não seja caminho preparatório para a gente alcançar coisa boa. Todos nós estamos a caminho, mas isso não propicia para nós essa continuidade nessa evolução, nesse grau de pensamento em que nós conseguimos ver que é mais fácil, não precisa. A gente já aprendeu que eu não preciso mais disso, eu posso vir para cá. Se a gente for pensar, agora vamos jogar para nós o negócio para terminar a nossa conversa de hoje. Quantas coisas que a gente já deixou para trás? Fala a verdade. Cada um de nós, lá no nosso cantinho. Quanta coisa que a gente lamentou de ter feito, fazer uso, ou passei lá, sabe? E já não faz mais hoje, pela experiência da vida. A religião ajuda, mas só ajuda. Quem faz é nós. Não adianta mais a gente ir na igreja, falar, aqui deixei a minha dádiva, e sai lá fora, e é o mesmo Paulo que está lá fora, não é aquele Paulo que está lá dentro da igreja.
Ajuda. Quando a gente pensa que nós deixamos muita coisa para trás, que já não precisamos mais. Então é fácil de pensar que se a gente quiser, a gente pega essa gama de conhecimento que estamos recebendo e é isso. Então, do capítulo que Marlene tratou, é disso. Ele fala do aeróbus, mas o que eu quero falar do aeróbus para vocês, como meio de transporte? Parece, foi a analogia que a Marlene fez e eu concordei com ela. Há 70 anos atrás, aeróbus deve ser um negócio que nem o trem-bala. Só que eu sei que o trem-bala, ele segue um trilho, e o aeróbus não. Ele usa uma outra energia de deslocamento, que ele descreve 5 metros de altura, ele vai, e aí quando ele chega onde a pessoa vai ficar, ele usa o princípio do elevador, para descer a res do chão. E aí ele fala assim, não tem uma máquina na Terra, de novo aqui, nessa dimensão, que eu consiga fazer uma analogia para vocês. Na época da Marlene teve, ela pensou no trem-bala. Mas ainda não é isso, é outra coisa. E vou dizer mais, já não é mais aquilo, é outra coisa. Já passou 80 anos, já coisas mudaram lá no nosso lar. Então, o que é mais fascinante nisso, é que a gente pode querer correr atrás de informações que nos sustentem, essa crença, essa busca e principalmente essa mudança interna de que se eu quero alguma coisa, eu preciso mudar o jeito de ser. Eu li um título ali muito bom também. Outro modo de entender, outra forma de viver. Acabamos de falar na nossa reunião de hoje. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e de hierarquia da justiça. Muito obrigado pela paciência. Falei demais hoje, mas foi muito ruim. Muito obrigado, meu bem. Muito obrigado. O tio ganhou o dia. Tio não, né? Avô. Então, eu vou pedir gentilmente àqueles que quiserem fechar os olhos para o nosso encerramento da nossa palestra, da nossa conversa tão enobrecedora e que nos esclarece e principalmente que nos eleva o pensamento, buscando o nosso mundo, a nossa morada eterna, pois somos todos espíritos imortais e por isso agradecemos ao nosso Pai e Criador por nos dar a vida. E agradecemos aos nossos irmãos, todos eles que estão aqui, em corpo ou mentalmente, nos assistindo, nos abraçando, nos envolvendo, para que a nossa harmonia e todo esse sentimento de gratidão seja usada aonde for necessário, na nossa dimensão, ou não, se for necessário, que possam usar em socorro daqueles que necessitam, ainda mais do que nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que o Mestre Jesus, sol de nossas vidas, esteja sempre conosco. Que assim seja. Vem, Radamés, fazer a sua arte agora aqui. Não, eu vou desligar a minha arte aqui, isso sim.